sejam muito bem-vindos ao ConectaCast, podcast do Sind Alimentos. Sind Alimentos é o Sindicato das Indústrias de Rações Balanceadas e Alimentação do Estado do Ceará. Eu sou Isaac Bley, atual presidente. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a internacionalização das indústrias, no mercado de exportação e importação. Nós estamos aqui com a Karina Frota, ela é gerente do Centro Internacional da FIEC, presidente do Conselho de Relações Exteriores da Federação das Indústrias do Ceará. Estou aqui também com o meu diretor financeiro, meu presidente André Siqueira, ex-presidente do SIC, diretor da Federação. Karina, muito obrigado pela sua presença. Presidente, bem? Paz, meu amigo, maravilha, né? Mais um programa. Karina, muito obrigada pela sua vinda aqui, né? O sindicato está iniciando esse trabalho de comunicar através do podcast, né? Uma iniciativa que começa agora, então a gente também está se habituando ainda com esse novo trabalho aqui que a gente resolveu fazer. E você está, nesse momento aqui, abrindo até o início desses trabalhos, dada a importância aí do seu trabalho na FIEC, né? Da importância também da do esforço que a FIEC tem, né, de aproximar o mercado internacional das empresas. Mas antes de perguntar alguma coisa, eu queria que você pudesse se apresentar, falasse um pouquinho de você, quem é a Karina Frota, como é seu trabalho lá na FIEC, para poder quem está nos assistindo entender um pouquinho mais quem é você. Que bom, muito obrigada pelas devidas apresentações. É sempre um prazer apoiar as iniciativas, especialmente do Sind Alimentos. E eu tenho uma trajetória razoável dentro da federação. Eu vou completar 25 anos de atuação dentro do Centro Internacional de Negócios da FIEC. E essa trajetória foi sempre pautada, digamos, na própria área internacional. Eu entrei na FIEC como bolsista da FINCAP, num programa que visava a internacionalização de empresas. E aí, depois de estagiária, trainee, técnica, analista, coordenadora, eu estou há 10 anos como gerente do SIM. E é um trabalho que me motiva bastante, principalmente quando nós conseguimos transformar a mentalidade daquela empresa antes voltada somente para o mercado interno, com a opção de mais um mercado de atuação e que esse mercado, dependendo do produto, pode ser em qualquer lugar do mundo. Maravilha. Karina, para a gente começar, quais são os principais mercados dos produtos de alimentos cearenses, né? Se você puder falar também um pouco dos principais produtos e o mercado de atuação no setor de alimentos, hoje falando de exportação, também de importação, se for o caso. Perfeito. Hoje, o estado do Ceará, ele vende para o mercado internacional mais de 130 produtos. Quando eu falo 130 produtos, é diferente de quando eu falo de uma organização em setores. Porque produtos, calçados de couro é um tipo de produto, calçado de plástico é um tipo de produto, sandálias de borracha é um tipo de produto. E quando eu falo de calçados em geral, todos esses 3 produtos são inseridos dentro desse mesmo segmento. Então, hoje nós temos uma exportação de mais de 130, 140 produtos para mais de 100 mercados. No entanto, até na análise histórica mesmo do comércio exterior do Ceará, nós temos alguns produtos mais tradicionais e que tornam a nossa pauta exportadora mais concentrada, né? Por exemplo, quando eu faço a análise de 2016 para os dias atuais, 2016 eu tenho o início da operação da nossa siderúrgica, antes CSP, hoje ArcelorMittal. E aí, com o início das atividades da siderúrgica, o produto ferro e aço começou a sua atividade internacional e, a partir daí, ele ocupa a primeira posição como o produto mais vendido do estado para o mercado mundial. E aí temos os produtos que já participam dessa pauta há mais tempo, como, por exemplo, os calçados, o couro, as frutas, a água de coco, a cera de carnaúba, as pás eólicas.
E aí temos vários produtos que cruzam essa fronteira e que são exportados para diferentes mercados no mundo. O principal parceiro comercial do estado do Ceará, diferente do Brasil, são os Estados Unidos. Quando nós fazemos a mesma análise, considerando o Brasil, o principal parceiro comercial é a China. Karine, a gente está vivendo aí toda uma situação bastante desafiadora, né, para quem exporta, né, e o Ceará, sendo o principal estado em exportação para os Estados Unidos, mas a gente pode imaginar o caos que deve estar para muitos empresários do setor de alimentos. Para onde, para onde a gente deve mirar? Assim, qual, qual o destino que tem mais possibilidade? Obviamente que para cada setor vai ter uma resposta diferente, né? Mas se você puder pontuar dentro daqueles setores mais impactados, né? Quais os destinos que existe mais possibilidade de serem trabalhados para poder compensar um pouco o volume que vai ser perdido que iria para os Estados Unidos? Dependendo do mês em análise, nós temos registros de exportação para os Estados Unidos de mais de 50% das vendas internacionais do Ceará. Por exemplo, se eu pegar o mês de março e fizer a análise específica daquele mês, provavelmente mais de 50% das vendas internacionais do Estado tiveram como destino o mercado norte-americano. Tem mês que é um pouco menos, 48%, 44%, 40%, depende muito dos tipos de produtos e, inclusive, da própria sazonalidade. Quando nós falamos das atuais tarifas impostas pelo governo Trump, e essas tarifas, elas, de forma muito relevante, preocupam setores específicos da indústria doméstica, especialmente aqui no Ceará. Quando eu faço a análise, por exemplo, do próprio setor de pescados, né, e dependendo aí do tipo de produto, eu chego a ter o estado do Ceará no ranking do principal exportador do Brasil. E quando nós falamos em direcionar, transferir, substituir esses mercados de destino, essa modalidade ou de substituição, ou de transferência, ou de abertura de um novo mercado, ela não é instantânea. Eu não posso simplesmente pegar toda aquela produção até então destinada para os Estados Unidos e, por conta das tarifas atuais, transferir essa exportação para um outro mercado. Eu preciso fazer a análise desse mercado, conhecer o perfil consumidor, ver se o produto chega competitivo nesse outro mercado e, ainda falando no caso específico do setor do setor de pescados, eu não tenho, por exemplo, hoje, como abrir um mercado dentro da União Europeia. Temos conhecimento que a União Europeia é composta por 27 nações. Sim, sem dúvida nenhuma, é um mercado muito importante, mas hoje, devido a algumas questões sanitárias, desde 2018, que não é possível realizar a exportação de pescados para o mercado da União Europeia. E aí eu tiro Estados Unidos desse circuito, eu tiro União Europeia desse circuito, e quando eu faço uma análise para outros mercados, em comparação com o volume que era exportado para o destino Estados Unidos, é notório que essa compensação ela não tem como acontecer de forma automática, por conta de um grande volume. A gente vê aí, então, Karina, um grande desafio pela frente, né, desses segmentos aí. Vão ter que se reinventar, né? Também contar aí com muita jogada política, né, para que isso possa retornar à normalidade. Mas, Karina, saindo um pouco dessa questão do tarifácio, dessa questão dos Estados Unidos, o Centro Internacional de Negócios da Federação realiza um apoio muito grande a empresas, né? Hoje a gente tem no Brasil, isso é sabido por todos, que mais de 90% das empresas são de pequeno porte, né? Nós temos aí
Pelos dados do Sebrae, 92% das empresas são de pequeno porte, 7% empresas de médio porte e 1% empresas de grande porte. Para o empresário que está começando, que ainda tem um negócio ali de pequeno porte, que visa o mercado de exportação, né? A gente sabe que o SIM ele tem diversos serviços de apoio. Eu sou uma prova viva disso, né? A gente foi capacitado pelo PIEX, que foi sensacional. Então, eu queria que você falasse um pouco desse apoio do SIM para os pequenos empresários que sonham com a exportação, que acreditam e que muitas vezes acham que é um mercado que é só dos grandes, né? Que não tem como chegar lá. Obviamente tem as dificuldades, né? Você tem que se capacitar para isso, tirar algumas certificações, tem que ter uma certa organização enquanto empresa, mas não é impossível, né? É bem interessante esse comentário, presidente, porque é muito comum nós ouvirmos algumas frases do tipo: a exportação é coisa específica para as empresas de grande porte. E não é bem assim. Se eu volto esse olhar para a própria Itália, né, toda a exportação da Itália, né, quase toda essa exportação, ela acontece através das pequenas empresas. Por que que existe esse pensamento aqui no Brasil? Quando eu afirmo que a exportação ela não está atrelada ao porte da empresa, eu parto do princípio que aquela empresa de pequeno porte, sendo uma empresa organizada e uma empresa com capital mínimo que possa ser investido nesse processo, nós já consideramos que aquela empresa é uma empresa apta para exportação. O que é que acontece? Algumas vezes a empresa ela visualiza a exportação como uma atividade de repente para salvar a saúde financeira. E não acontece dessa forma. O processo de exportação precisa ser um processo planejado, estudado. A empresa pode ser demandada para realizar alguns investimentos. Karina, que tipo de investimentos? Investimentos que façam a adequação daquele produto para o tipo de mercado que ela pretende se inserir. É uma adequação de embalagem, é uma adequação de rótulo, é uma adequação de tamanho do produto. Então, esses investimentos muitas vezes, dependendo da situação atual da pequena empresa, terminam inviabilizando, né, que ela continue dentro dessa trilha. Mas no Centro Internacional de Negócios, inclusive, nós realizamos esse atendimento a empresas independente do porte. Karina, o Isaac citou que participou do PIEX, né, que é um programa de apoio à exportação, mas é um programa pontual, né? Então, ele começou tendo esse apoio, mas quem está nos assistindo, né, tem interesse em exportar, qual o primeiro passo? O que é que ele tem que fazer e como é que o SIM pode apoiar? Vamos considerar que é uma indústria de alimentos. Certo. Bem, só uma informação adicional, o PIEX, ele é um projeto de expansão industrial exportadora, é um projeto da Agência Brasileira de Promoção e Investimento, Apex Brasil, e o Centro Internacional de Negócios já realizou algumas edições do próprio PIEX. Hoje nós não temos o projeto porque estamos aguardando, né, o próximo ciclo de apresentação. Como é que o Centro Internacional trabalha? A empresa vai até a Federação das Indústrias e aí temos uma reunião inicial. Nessa reunião inicial, nós vamos entender qual é o negócio da empresa, né? Qual é o interesse dela, se ela conhece os benefícios da exportação, se ela tem conhecimento, que mercados seriam interessantes para aquele produto dela, o que é que motivou a empresa a buscar o mercado internacional como mais uma alternativa, né, dentro ali do seu escopo de atuação. E aí, nessa primeira reunião, nós vamos explicar para ela uma espécie de passo a passo.
Por exemplo, já que nós estamos falando do setor de alimentos, vamos considerar polpa de fruta, tá bom? A polpa de fruta, quando nós vamos inserir esse produto no mercado internacional, a primeira coisa, nós vamos classificar esse produto, atribuir uma nomenclatura de validade internacional para que, a partir do código NCM, seja possível realizar algumas pesquisas. Pesquisas de que tipo? O Ceará já exporta esse produto? Sim ou não? Não, o Ceará não exporta. Ok, sim, ele já exporta. Para onde ele exporta? Quem são os mercados consumidores? Existe a necessidade de alguma certificação específica? Existe alguma barreira tarifária ou não tarifária para aquele tipo de produto? Dentro da concentração do produto que é fabricado aqui, é necessário fazer alguma adequação desse produto para o mercado internacional? E aí, em termos mesmo de teor, né, de algum tipo de produto que é utilizado dentro da produção dessa polpa de fruta. E aí, nós iniciamos o atendimento da empresa com esse entendimento, com essa compreensão do que é o negócio dela, né, de qual é o interesse, de qual é a motivação, para que seja feita uma análise da viabilidade de exportação desse produto. Fantástico. Outra coisa, Karine, que é muito importante, que sempre é falado, e o sindicato apoia muito nisso, a própria federação apoia muito, é a participação nas feiras internacionais, né? Seja como visitante ou expondo lá. Estava até comentando mais cedo com o Andrezão que nós tivemos uma experiência muito positiva nisso, né? Apesar de hoje, 8 anos após a primeira feira internacional que nós fomos, para a Cial Paris em 2002, nós realizamos exportações bem pontuais ali, né? E estamos aí hoje com 7 anos que nós ainda não exportamos, né? Mas, como eu estava falando com o André, a importância dessa feira ela foi além de só mostrar esse mercado, só vislumbrar isso, né? Ela nos trouxe uma cultura interna de certificações, de preparação para o mercado internacional, das exigências internacionais que também não deixam de, não deixam de gerar valor no seu próprio negócio, mesmo que você não venha exportar, né? E aí você se prepare hoje, por exemplo, se nós tivéssemos uma oportunidade, nós estaríamos dentro dessa possibilidade por estar apto, né, com as certificações aptas a exportar e tudo isso, né? Mesmo enquanto empresa ainda de menor porte. Então, como é que o SIM vê essa questão dessa participação em feiras e como é que a empresa de pequeno porte, né, como é que ele pode aproveitar ao máximo uma oportunidade como essa? Tá. Os eventos internacionais, como as feiras de missões, nós denominamos a área de promoção comercial. E aí, essas feiras, elas também são ranqueadas. Nós temos feiras que são mais voltadas, né, para as empresas de pequeno porte, como temos aquelas grandes feiras internacionais voltadas para empresas de um porte maior. Independente do tamanho da feira, do tamanho da ação, o que nós recomendamos para o empresário que está iniciando essa trilha de internacionalização é que ele vá para uma dessas atividades, a uma dessas ações, com esse olhar mais de prospecção. O que é que ele vai? Vamos supor que seja um empresário do ramo de doces, tá certo? De mel natural. Na feira, ele vai ter a oportunidade de ver como o produto dele é exposto, é comercializado, como o produto dele está numa prateleira de um supermercado e no mercado internacional, qual é o preço. Ai, Karina, aqui no Ceará, o meu produto, eu costumo utilizar uma embalagem de plástico. E eu percebi que em determinado mercado, o mercado só utiliza embalagem de vidro. Ah, eu percebi que nesse outro mercado, a tampa da minha embalagem é uma tampa com um lacre, mas já em outro mercado eles utilizam uma vedação específica, etc. e tal. Então,
Quando nós falamos da importância de participar de uma ação de promoção comercial com esse olhar mais da prospecção, é justamente aquele primeiro olhar em que o empresário vai ter a oportunidade de perceber o comportamento de um produto similar nesse mercado tão grande, né, que nós denominamos como o mercado mundial. Além disso, a oportunidade de se conectar com outras empresas, a possibilidade de realizar algumas parcerias, alguns acordos, de entender empresas com produtos similares que conseguiram cruzar essa fronteira e hoje já participam ativamente desses mercados que estão no exterior, ou seja, é uma oportunidade mesmo daquele aprendizado em loco. As empresas de grande porte, muitas vezes, elas já participam dessas ações como expositoras. E aí a feira, nesse caso, já é mais uma ferramenta comercial. Ela compra um espaço nessa feira, ela dedica uma equipe especializada naquele tipo de produto que ela comercializa, e o objetivo dela em participar dessa feira, de fato, é de realizar negócios, né? Retirar alguns pedidos, convidar esse potencial importador para visitar a sua fábrica aqui e etc. Fortalecer marca, né? Fortalecer marca, sem dúvida nenhuma. As ações de promoção comercial são ações de extrema relevância para a empresa que pretende colocar o seu produto no mercado exterior. E até, então, bem, presidente, me fala só um comentário. A gente vê muito isso, o próprio Roberto da Italeiro, a Italeiro está presente em todas as feiras, né? Não sei quantos anos, assim, eles estão presentes. Uma coisa que ele fala muito é isso, né? Às vezes a gente questiona, "Ei, teve muita venda, como é que foi?" Exato, o foco não é só esse, né? O nosso foco é que o nosso cliente vá para essa feira, vá para outra feira no ano que vem, nos veja novamente, vá para outra feira no ano que vem, nos veja novamente, e aí a gente vai criar né, um respeito e uma certa constância que vai dar a segurança para ele vir fazer negócio. É como se fosse até uma espécie de vitrine internacional. É muito bom quando esse cliente, quando esse parceiro visita regularmente algumas feiras específicas e percebe a presença constante dessa empresa com a qual ele se relaciona. De fato, é uma experiência muito positiva. Karina, eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o bloco anterior, e uma em relação a isso, né? É, primeiro, assim, eu tive um tempo atrás, na Unifor, a professora Mônica, não sei se ela ainda está coordenando o curso, com iniciativa, né, de alunos desenvolvendo projetos de apoio à exportação, a estudos e tal. Então, aqui no Ceará deve ter, obviamente, outras faculdades, né, que atuam na formação de pessoas para a área do mercado do comércio exterior. Então, eu queria só que você pudesse pontuar um pouco da importância disso, tá? E ao longo do tempo, como é que isso foi? A partir de quanto tempo para cá passou a ter o foco, né, de universidades para formar esse tipo de profissional? E aí, conectando já com a questão que o Isaac falou, da questão das feiras, né? E aí também com aquela motivação de uma empresa em querer exportar, eu queria que você pudesse pontuar rapidamente também os principais erros, né? E como é que ele evita. Você já falou muita coisa, né, sobre características do produto, tudo. Se tiver algo a mais que você puder pontuar que seja relevante. Ok. A Unifor, inclusive a professora Mônica Luiz, ela é uma grande parceira das ações da FIEC na área internacional. Nós temos um programa de estágio, normalmente os estagiários do SIM, eles são estudantes da Unifor, porque a Unifor tem atualmente o curso mais completo na área de comércio exterior. É uma graduação dentro desse segmento. E como eles têm o NUPEX, que é o Núcleo de Práticas para esses alunos, nós costumamos dizer que os alunos saem da universidade, eles saem muito bem formados, por conta da oportunidade que eles possuem de aplicar, né, de ter na prática
muitos dos conhecimentos que eles adquiriram aí durante os anos de faculdade. Inclusive, a própria FIEC já teve alguns projetos específicos com os alunos da Unifor, visando a exportação de alguns produtos aqui do Estado. Quando nós voltamos o tema para a parte de feiras, emissões, e vamos falar de erros. Karina, quais são os erros mais comuns? Eu tenho um tempo já dedicado às atividades dentro da federação e, nesses anos, muita coisa mudou. Hoje a gente consegue resolver muita coisa de forma mais rápida, de forma, às vezes, até instantânea pelo próprio celular. Mas, ainda assim, alguns erros são frequentes, como, por exemplo, você vai para um encontro de negócios internacional. É muito comum que esses encontros aconteçam ali no ambiente da feira, né, em um espaço reservado. E você não tem o seu material, por exemplo, bilíngue, você não tem o seu preço formatado para o mercado internacional, você sabe, né, bem, de forma assim, bem consistente, tudo que envolve aquela formação do seu preço do mercado doméstico. Mas quando vai para o mercado internacional, é muito importante que esse preço seja voltado especificamente para o mercado internacional, até para saber se o seu produto chega lá competitivo ou não. Em linhas gerais, né, na exportação, você tem aí o benefício voltado para o PIS, COFINS, ICMS e IPI. No entanto, você tem outros custos que serão inseridos dentro do seu preço, né? Entre a parte de logística, entre a parte de despacho aduaneiro, seguro, frete, certificados, ou seja, o preço para o mercado internacional precisa ser formado com muita responsabilidade, com muito comprometimento, porque ela é a parte inicial desse processo de negociação. Show de bola. Karina, entrando um pouco aqui no assunto de inteligência comercial. A gente viu um case que eu acho que é muito interessante, foi da M. Dias Branco. Então, a gente sabe que é uma grande empresa, né, multinacional, mas que tinha uma força muito, muito forte no mercado interno, né, e começaram a abrir esse mercado externo, procuraram lá o Observatório da Indústria, né, onde tem um braço da federação, né, que é um grande orgulho para a federação, que é utilizado, inclusive, o Ministério do Desenvolvimento do país, utiliza, etc. E lá eles puderam, obviamente, com essa inteligência que o Observatório tem, achar esses mercados, né, entender preço e onde eles seriam mais competitivos e direcionar a energia deles para onde eles achavam que fazia sentido, né? E isso aí, a gente, pelo que viu, os resultados foram fantásticos, né? Eles abriram muitos mercados e conseguem ter uma informação que antigamente a gente levava muito tempo para ter ali na palma da mão rapidamente, né? Relacionada a preço, produtos e etc. Como vocês hoje utilizam essa questão dessa inteligência de dados para fortalecer as empresas do setor e para também fortalecer até o próprio serviço que vocês prestam para essas empresas? A parte de inteligência comercial, ela é uma das etapas mais importantes dentro do processo de internacionalização. Porque a partir da coleta e análise de dados, eu vou, inclusive, conversar com esse empresário para mostrar, para revelar se o processo de internacionalização é viável ou não. Às vezes eu tenho um bom produto, eu tenho um mercado que demanda aquele produto, eu tenho um preço competitivo para aquele mercado e eu não tenho como aquela mercadoria, no caso perecível, chegar a tempo naquele mercado. E aí mudamos a rota, né? Vamos voltar à análise, voltar ao estudo, voltar à pesquisa para outros mercados. Mas é por isso que eu falo que a transferência mercadológica ela não é rápida. Tudo que você, no mercado internacional, né, tudo que você avança em relação a um mercado específico, obviamente, a empresa ali vai mudar a sua maturidade internacional, ela vai avançar no que se refere a conhecimento de mercado exterior,
Mas, claro que cada mercado tem a sua peculiaridade. Esse exemplo, presidente, que você citou, foi um exemplo assim, muito interessante. Foi uma parceria entre o CIE e o Observatório, e a partir dessa coleta de dados, do cruzamento de dados, da elaboração de dashboards, nós conseguimos, de fato, apontar mercados que até então a empresa não estava atuante, e a partir dali, com os resultados que ela recebeu, ela conseguiu acessar esses outros mercados e, dessa forma, diversificar essas suas operações. Então, a parte de inteligência, ela vai fazer toda essa parte de pesquisa secundária, de análise e catalogação de dados, de verificar questões, por exemplo, de preço, viabilidade do processo de internacionalização. E isso eu falo tanto para a parte de exportação como para a parte de importação. Na parte de importação, é muito comum que a empresa entre em contato com a gente, ela já compra aquele produto, né? Ou de uma trade company, ou de um distribuidor, e quer verificar a viabilidade de fazer aquela importação direta. É comum que, ao final dessa análise, ok, é competitivo, podemos fazer essa importação direta. Mas, dependendo do caso e dependendo do volume que ela vai comprar, nem compensa. Então, ela permanece fazendo essa aquisição através mesmo de um distribuidor, e o preço fica como se fosse equivalente à situação dela se ela importasse esse tipo de produto. Karina, nosso tempo terminou. Infelizmente, foi muito bom aqui estar contigo, escutar e entender um pouco mais, né, sobre todo esse trabalho que a FIEC faz e que você, com muita maestria, coordena, né, um grupo grande lá de pessoas. Parabéns, tá? Muito obrigado aí por estar trazendo essas informações e estamos aqui para recebê-la sempre que você quiser também trazer alguma notícia a mais para os nossos associados, né, para quem nos assiste. Quando encerrar o tarifaço, né? Ele foi trazer a Karine de volta aqui para dizer qual foi o resultado final, como é que a federação se posicionou. Mas só reforçando, agradecer mesmo, Karine, seu tempo. E conte com a gente aí no que precisar. E uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né? Um empresário, empresária, seja qual for o porte, que pensa em exportar e acessar novos mercados, né? Nós agradecemos bastante a oportunidade de participar com o Sindicalimento hoje desse nosso podcast. É um sindicato que a gente tem profundo respeito e profunda admiração por várias iniciativas em relação à parte de acessar o mercado internacional. E é o que eu costumo dizer para aquela empresa que procura o Centro Internacional de Negócios da FIEC. A exportação, ela tem dois caminhos: exportar ou desistir. Por que são dois caminhos? Porque nesse processo, por vezes árduo, adequação de preço, adequação de embalagem, preço competitivo para aquele mercado específico, muitas vezes a empresa, naquele momento, para ela não é estratégico. Ela está com o mercado interno muito aquecido, ela tem alguns clientes que são clientes fiéis, então naquele momento ela termina colocando a exportação como um segundo plano. Mas a empresa que segue o passo a passo, né, fica com a gente nessa trilha da internacionalização, nós vibramos junto com essa empresa quando ela realiza a primeira venda. É uma sensação assim muito encantadora. E o nosso recado é que as empresas procurem a FIEC, né? Nós temos assim um compromisso muito grande, é um trabalho feito com muita responsabilidade, e podem ter certeza que o nosso objetivo é que essa empresa possa ganhar o mundo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, gente.